Olá, meu nome é Andresa, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade 9 de Julho e o título desse trabalho é Transposição Didática, uma análise do conhecimento de adolescentes do ensino médio sobre sexualidade e métodos contraceptivos. Esse trabalho contou com a colaboração da professora mestre da Universidade 9 de Julho, Milena de Moura Regis. A adolescência é definida como uma fase de muitas mudanças no indivíduo, principalmente hormonais, né, que tem todo o desbalance da puberdade. A adolescência pela Organização Mundial de Saúde é definida como entre o período entre 10 e 19 anos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente define a adolescência como período entre 12 e 18 anos. A transposição didática é um instrumento que transforma o conhecimento científico em conhecimento escolar. Ele adapta o conhecimento científico à realidade do aluno. Então, algo que chegaria com uma linguagem um pouco mais inacessível, chega de uma forma mais clara para o aluno através da transposição didática. Os parâmetros curriculares nacionais eles foram escritos como referenciais e orientações pedagógicas para os profissionais da área da educação. Ele pode ser usado para consultas, anotações, elaborações de projetos e discussões entre seus colegas, né, entre os professores e entre os familiares das crianças que são atendidas. Nos parâmetros curriculares nacionais, que são chamados de PCN também, ele aborda o tema orientação sexual como um tema transversal do tema do eixo de saúde. O tema da orientação sexual ele deveria ser trabalhado, segundo os PCNs, de forma interdisciplinar. Ou seja, ele deve ser trabalhado não somente dentro da matéria de ciências e biologia, ele tem que ser abordado de uma forma que a cada ano ele cresça como uma espiral em conhecimento e complexidade do conhecimento. O objetivo desse trabalho é verificar o conhecimento de adolescentes do ensino médio de uma escola estadual da Zona Norte do município de São Paulo sobre sexualidade e métodos contraceptivos por meio da transposição didática. Esse trabalho consistiu em 3 etapas. A primeira foi com a aplicação de um questionário para mensurar o conhecimento prévio dos alunos. Esse questionário tinha 7 perguntas, sendo 6 delas abertas, em que o aluno respondia, e uma delas era uma questão fechada, que foi usada uma escala Likert, que vai de 1 a 5, sendo 1 discorda totalmente e 5 concorda totalmente. Eles responderam esse questionário previamente. Foi aplicada uma aula diferenciada, em que foi abordado todos os tipos de reprodução, ou grande parte deles, né? Desde reprodução binária até mamíferos. E essa apresentação contou também com uma dinâmica entre os alunos. Todos os aspectos referentes à fisiologia, ou como ocorre uma gravidez, como ocorrem as mudanças da puberdade, foram abordadas nessa apresentação, né? Foram expostas aos alunos todas as informações referentes ao que diz respeito ao tema do PCN. Após essa apresentação, houve um debate. Os alunos se reuniram e discutiram os resultados e responderam novamente o questionário de uma forma que eles achassem que fosse o mais correto para a situação. Porque, como eu disse inicialmente aos alunos, não haveria certo ou errado. Eu estava querendo analisar o que eles aprenderam ou não. A questão 1
questiona o que são métodos contraceptivos. Os alunos tiveram grande dificuldade de responder o que são métodos contraceptivos. E então eles passaram até o terceiro ano do ensino, até chegar ao terceiro ano do ensino médio, sem ter uma noção clara desse tema. Na questão 2, eu questionei quais os métodos contraceptivos os alunos conheciam. E aí, os gráficos azuis mostram as respostas antes da aplicação da dinâmica e as respostas depois. Então, tipo, tem alguns métodos que os alunos nunca tinham ouvido falar. A questão 3, ela contém as questões fechadas em escala Likert. Então, na apresentação foi definido para os alunos a diferença entre, tipo, métodos hormonais, métodos contraceptivos, métodos mecânicos, cirúrgicos, para que ficasse de uma forma mais clara a orientação de métodos hormonais de barreira. E foi definido como método hormonal o que impede que ocorra a ovulação e o método contraceptivo que ocorra ou impeça a ovulação. Logo, se impede a ovulação, impede a geração, né, de uma gravidez. O método de barreira foi definido como o método que impede que o espermatozoide chegue até o óvulo. E as questões, elas iriam de 1 a 5, que discordo totalmente é o 1, e concordo totalmente seria o 5. As questões 1 e 2 perguntam, respectivamente, se tabelinha é um método contraceptivo hormonal e o 2 é um método contraceptivo de barreira. Tem pouca variação nessa questão, porque até porque eles não conheciam essa forma. A questão 3 e 4 questiona se diafragma é um método contraceptivo hormonal ou um método contraceptivo de barreira. Diafragma também é um dos métodos contraceptivos que os alunos nunca tiveram um estudo sobre isso. Então, quase não teve alterações nos gráficos. A questão 5 questiona se vasectomia é um método hormonal. Ou seja, se ele impede que ocorra a ovulação. E a questão 6 pergunta se a vasectomia é um contraceptivo de barreira. A questão 7 e a 8, respectivamente, questionam se laqueadura é um método contraceptivo hormonal ou de barreira. Essas são as respostas em azul antes e as em vermelho depois. A questão 9 questiona se gel espermicida é um método contraceptivo hormonal ou um método de barreira na questão 10. Quase não teve muitas alterações, né, no antes e depois, segundo o questionário aplicado. A questão número 11, ela questiona se coito interrompido é um método contraceptivo hormonal ou um método contraceptivo de barreira. Foi definido aos alunos que seria um método natural, o que não seria efetivo e não impede nem transmissão de DST, nem uma possível gravidez. Na questão 13 e 14, respectivamente, foi questionado se camisinha feminina é um método contraceptivo hormonal ou um método contraceptivo de barreira. Há uma variação no gráfico que mostra que os alunos entenderam essa questão. A questão 15 questiona se a pílula do dia seguinte é um método contraceptivo hormonal. Nessa questão, houve uma grande alteração dos dados, que os alunos entenderam mais essa questão do qual que é o efeito da pílula do dia seguinte. A questão 16 questiona se a pílula do dia seguinte é um contraceptivo de barreira.
teve uma variação do antes e depois. A questão 17 questiona se camisinha masculina é o método contraceptivo hormonal e camisinha ou o método contraceptivo de barreira, que é a questão 18. Então, tipo, na questão 17 e 18, como uma forma de fixação, teve uma grande alteração nos dados. A questão 19 questiona se pílula anticoncepcional é um método contraceptivo hormonal e a 20 se é um método contraceptivo de barreira. Aqui tem também uma grande alteração nos dados antes e depois, com o esclarecimento do debate que eles abriram em sala de aula. A questão 21 questiona se o dispositivo intrauterino é um método contraceptivo hormonal ou um método contraceptivo de barreira na questão 22. Os dados oscilaram bastante nesse gráfico. A questão 23, eu já saí um pouco dessa questão de métodos contraceptivos hormonais ou de barreira. Então, a questão 23 até a questão 29 trata de alguns mitos que, no decorrer desse trabalho, eu acabei ouvindo de alunos. A questão 23 questiona se é possível engravidar na primeira relação sexual. A questão 24 questiona se contraceptivos hormonais previnem DST/AIDS e AIDS, enfim. E a questão 25 questiona se a pílula do dia seguinte pode ser usada regularmente. Os alunos tiveram uma certa dificuldade, que foi esclarecido a eles que a pílula do dia seguinte é algo de emergência, não é algo que deve ser utilizado com muita frequência. Na questão 26, eles foram questionados se é possível adquirir DST/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis e AIDS na primeira relação sexual. Não houve muitas alterações, porque com relação a isso eles estavam bem esclarecidos. Na questão 27, questiona-se somente contraceptivos de barreira previnem DST/AIDS. Isso foi orientado aos alunos durante a apresentação, então tem uma variação nos dados. A questão 28 questiona os alunos se é possível adquirir doença sexualmente transmissível em uma relação sexual sem penetração. Foi esclarecida as dúvidas dos alunos durante as apresentações, foi aberto para que eles pudessem fazer perguntas, né? E essas questões foram sanadas deles. A questão 29 questiona se o uso do anticoncepcional de forma irregular pode ocasionar gravidez. Eles têm uma ideia dessa questão, né? Que o antes e o depois teve uma oscilação, provavelmente alguma confusão. Essa questão era 4, e ela questionava os alunos se eles conversavam sobre os pais sobre o tema. 60% dos alunos disseram que não conversam sobre o tema com os pais e 40% disseram que sim. Entre as respostas mais comuns, assim, eles dizem que não têm liberdade para tratar do assunto em casa ou têm vergonha de lidar com esse assunto. A questão 5 questiona onde os alunos obtêm informações sobre o tema. Como deu para ver, 50% dos alunos obtêm informações na internet. E 21% na escola, 7,1% em livros, 7,1% em casa, 7,1% no SUS. Entre a minha amostragem do ensino médio, adolescentes do ensino médio do terceiro ano, havia mães entre a amostragem. E 7,1% dos alunos dizem que não buscam informações sobre o tema. Essas
mães que tinham em sala de aula que obtêm as informações normalmente pelo SUS. Eu questionei se os alunos encontram as informações necessárias na escola. 40% dos alunos me disseram que sim, 40% também me disseram que não, e um pouco 20%. Era uma questão aberta. Então, eles podiam escrever o que eles achassem mais correto. Com essa questão, foi possível verificar que 60% dos alunos não acreditam que encontram essa informação na escola. Porém, na questão seguinte, eu questiono se eles estudaram o tema na escola, e 70% dos alunos disseram que sim. 20% disse que pouco e 10% disse que não estudou. Então, no gráfico anterior, 60% dos alunos dizem que não encontram essa informação na escola. Só que 70% da mesma amostragem diz que estudou esse tema na escola. Através do questionário, foi possível concluir que o livro didático ainda é o principal aliado do professor, e até por isso o tema de sexualidade sai pouco da área da biologia e das ciências, que seria a questão fisiológica, sistema reprodutor feminino e masculino. A maior parte da amostragem de adolescentes, eles não têm liberdade de lidar com o tema em casa. O que pode gerar um comportamento de risco. Os adolescentes que acabam usando a internet, buscam informações entre outros adolescentes, eles acabam passando para frente desinformação, por assim dizer. A minha amostragem inicial consistia de 62 alunos do ensino médio, de uma escola da Zona Norte. Desses alunos, 5% desistiram após o termo de esclarecimento. Após a dinâmica, restaram apenas 10 alunos. Os alunos solicitaram a saída e, como eles tinham uma autorização eles estavam cientes de que a participação deles era voluntária, eles solicitaram a saída, né? Acredito que seja relacionado ao tabu, que é a questão de sexualidade. Então, o que eles principalmente apontaram para a desistência é não querer responder na frente de outras pessoas. O tabu de sexualidade, ele ainda existe, né? Foi comprovado com esse estudo, e que leva com que meninas não recebam instrução em casa para não incentivar o início da vida sexual. De acordo com a bibliografia, e enquanto os meninos, eles são justamente o contrário ao incentivo que eles iniciem a vida sexual. De acordo com a bibliografia consultada, a gravidez entre os adolescentes é vista como uma punição à garota que teve a atitude transgressora de fazer sexo. A morte dos sonhos da jovem mãe. Eles encaram a gravidez, os adolescentes encaram a gravidez como uma punição para a mulher. Para o homem, do ponto de vista masculino, já é visto como uma transição do jovem pai a homem e provedor da sua própria família. Ou seja, a mãe é dado como um castigo e ao homem é algo bom. Essas são algumas referências biográficas do meu trabalho. E eu gostaria de agradecer a todos que chegaram até o final dessa apresentação, a instituição que possibilitou a minha formação acadêmica e a minha professora orientadora que me guiou até o final desse projeto.